Amém. Vamos orar para essa palavra agora. Pai, em nome de Jesus, fala conosco, ó Deus. Senhor, revela verdades dos céus para os teus filhos hoje. Senhor, que o teu Espírito fale no espírito de cada um de nós, aquilo que o Senhor quer nos ensinar. Que o Senhor nos revele segredos de eternidade, Pai, em nome de Jesus. Amém. Eu quero começar passando um vídeo de algo que aconteceu há exatamente 3 anos atrás, na ceia de maio de 2018. Dá para pôr o vídeo aí? Eu me lembro tão bem. Aumenta bem o som. Nós sentamos juntos. É possível que a gente até tomou um cafezinho. Café com leite, pão de queijo. Oh, aleluia. And we talked together E nós conversamos about the sound of glory. a respeito do som da glória. And you knew. E você sabia. You knew. Você sabia. You said to me, Você me falou God keeps telling us. que Deus continua nos dizendo. God keeps telling us Deus continua nos falando about the sound of glory. a respeito do som da glória. He's not given up on that promise. Ele não desistiu daquela profecia. You've been through the battle. Você tem passado pelas batalhas, It's been bloody. tem sido sangrentas, You've been betrayed você tem sido traído and it hurt. e ferido, Cheer up. mas alegre-se, It's going to get worse. vai ficar pior. Because the enemy is trying to find out, Porque o inimigo só está querendo descobrir what does it take o que vai precisar acontecer to stop you? para te impedir. And he hadn't found it yet. E ele ainda não descobriu. If the enemy finds out what it takes to stop you, Quando o inimigo descobre o que faz você parar, guess what you're going to get? adivinha o que vai acontecer com você. And that's why you cycle. E é por isso que você passa por Because ciclos. the enemy knows. Porque o inimigo Oh, I love conhece. Jesus, I love Jesus, I love Eu amo Jesus, And then eu amo He Jesus. brings into your life Daí ele vem e traz alguma coisa na sua vida. whatever it takes to stop you. Seja o que for que vai te impedir. And you quit. E você desiste. And God helps you get better and you are doing better. Daí você começa a melhorar e depois And then the enemy sends daí o inimigo vem what it takes to stop you. e envia aquilo que faz você parar. Ladies and novamente. gentlemen, Senhoras e senhores, you have leaders vocês têm who líderes don't quit. que não desistem. And they are producing leaders E eles estão produzindo outros líderes who won't quit. que também não desistem. And those leaders E esses líderes are producing people estão produzindo um povo who won't quit. que não vai desistir. Are you listening? Vocês estão me ouvindo? And the battle may get more difficult. E a batalha pode se tornar mais difícil. Cheer up. Alegrem-se. God's not looking for survivors. Deus não está procurando sobreviventes. He's looking for Ele está overcomers. buscando os vencedores. E agora eu digo, o que o inimigo pode parar você? Aqui nós recebemos uma palavra, e eu creio nessa palavra totalmente, que nós somos líderes que não somos impedidos pelas guerras. E nós produzimos pessoas, que são vocês, e se são vocês, vocês vão dar um grito de aleluia, que não param, que não desistem, que não se entregam. Quem pode dizer que é esse líder? Levanta e começa a aplaudir ao Senhor e dar gritos de júbilo e dizer: eu sou um homem de Deus, uma mulher de Deus que não desiste, eu não desisto, eu não vou parar, eu não vou parar, eu não vou parar. Amém. Glória a Deus. Lembra quem você é, lembra quem você é. A guerra ficou pior, ficou, pode sentar. E hoje eu não vou fazer uma pregação normal. Hoje eu vou fazer, sei lá o que é isso. Seja o que for, vocês vão descobrir, eu também, não sei. A guerra está muito pior, nunca foi tão sangrenta como hoje. Mas nós temos que lembrar o nosso propósito de eternidade.
que é muito maior. Como eu já vinha pregando há muito tempo, e o Espírito de Deus me falava, as pessoas precisam revestir do Espírito Santo, porque elas não vão suportar, elas têm que estar revestidas. E Deus me falava, e eu falei várias vezes para vocês sobre isso, que a igreja, desse tempo, uma igreja de uma forma geral muito mal acostumada, como se o evangelho fosse uma mercadoria que fala para você, olha, aceite Jesus e a sua vida vai ser perfeita e nada vai acontecer com você, não vai ter luta. E as pessoas diante da primeira luta, elas começam a murmurar, a blasfemar e a negar o Deus da sua salvação, porque realmente nunca se tornaram cristãos. Deus é vencedor. E a nossa vitória, ela depende de nós resistirmos o diabo. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Depende daquilo que a Marina falou aqui. Permanecer inabalável durante a luta. Durante dias de choro. Nós teremos dias de choro. E teremos dias de alegria, mas uma coisa eu posso te dizer, o choro daquele que tem o Senhor é muito diferente daquele que não tem. O consolo do Espírito Santo é algo indescritível, e nós temos que nos posicionar. E o Senhor me fez lembrar essa palavra e vir e trazer para a igreja que não é tempo de chorarmos, não é tempo da gente ficar murmurando, não é tempo da gente falar, eu não entendo porque está acontecendo isso com o nosso apóstolo. Nós não vamos entender tudo o que acontece na nossa vida, nós não vamos entender algumas lutas, nós não vamos entender algumas situações, mas uma coisa é certa, Deus continua sendo Deus e o propósito eterno dele se cumpre na vida de um servo dele, seja até no leito de enfermidade, porque eu tenho certeza que enquanto o Marco está ali, desacordado naquele leito de enfermidade, o que a vida dele está fazendo ao redor do mundo é inacreditável, o que a vida dele está fazendo com essa igreja é inacreditável. Eu nunca vi essa igreja crescer tanto espiritualmente, e ele ainda como pastor dessa igreja, mesmo enfermo, a vida dele tem nos feito crescer e deixar de ser crianças, para sermos valentes do Senhor. E nós temos que entender isso, que às vezes as dores que nós passamos têm um propósito eterno, tem um propósito que talvez a gente só vai entender no céu. Nem tudo da minha vida eu entendo, irmãos, nem tudo. Tem coisa que depois que passa a dificuldade eu entendo, aí tem outras que não, que eu não vou entender, mas nós olhamos aqui, e a igreja mimada é uma igreja que acha que o servo de Deus não passa por dificuldade, que quando passa por alguma dificuldade, ai, Deus esqueceu de mim, ai, Deus não existe. Nós não entendemos nada do mundo espiritual, queridos, nós engatinhamos nisso, e por isso temos que confiar no nosso Deus. Eu quero falar para você hoje da vida de Paulo. Paulo teve uma conversão. Paulo era um homem assim muito determinado, e ele, quando ele acreditava numa coisa, ele dava vida por aquilo, e enquanto ele acreditava que os cristãos eram contra Deus, ele perseguia os cristãos, e numa dessas perseguições, Deus faz com Paulo, tinha que ser uma coisa esplendorosa, porque senão ele não ia acreditar, né? Ele tinha que ser... Deus fez ele cair por causa de um clarão, falou com voz audível para ele, com ele ali, deixou ele cego ainda. Sabe por que eu acho que Deus deixou Paulo cego por um tempo? Isso é meu, eu acho, tá, gente? Não está na Bíblia não, tá bom? Achômetros de Lúcia. Eu acho que ele era tão determinado, que se ele levantasse na mesma força que ele estava, ele poderia ter falado com alguém, mas eu acho que não, acho que foi um engano, e ter continuado. Ele precisava ser parado por um tempo, para ele poder digerir aquela conversão que estava acontecendo com ele. E quando ele se levantou, ele saiu na força do Senhor,
A conversão de Paulo, tudo que a gente vai ler hoje está no livro de Atos. Eu não vou ler, gente, porque é um monte de versículo, eu vou citar, tá bom? Quem quiser anotar, anota. Quem não quiser, depois assiste de novo, que está no YouTube, aí fica fácil. A conversão de Paulo está em Atos 9. E aí, em Atos 13, acontece o envio de Paulo. Até então ele foi sendo preparado, ele passou um tempo sendo preparado. E então, mas Deus já havia falado que ele usaria muito Paulo, mas que Paulo sofreria bastante. Ele teria muita resistência. E aí o que acontece? Acontece o envio. No momento que eles estavam orando, eles sentem de separar Paulo e Barnabé para ir para jornadas e pregar o evangelho. E aí começa a vida de um homem que o diabo não conseguiu achar nada nele que pudesse o parar. Paulo, em Atos 13, do 6 e 8, a primeira viagem, primeiro lugar que Paulo chega, e ele já chega para falar com o procônsul, para uma pessoa importante, tinha ali um falso profeta. Tinha ali uma pessoa atrapalhando a pregação dele. Começou pequeno, né? As resistências do inferno às vezes começam meio pequeno, né? É só aquela pessoa que te irrita, aquela pessoa que você está falando de Jesus para sua amiga e ela está desfalando o que você fala. É aquela pessoa que ela se contradiz, que ela se coloca contra você. Que pessoas que te maldizem, que te difamam. Essa foi a primeira luta de Paulo. Mas eu quero dizer uma coisa. Sabe como que terminou essa luta? Porque Paulo não parou. Paulo ainda repreendeu o diabo daquele homem lá. E operou um milagre tremendo. A luta terminou com a conversão do procônsul. Eu estou começando a falar para vocês, gente, que as lutas vêm, mas o propósito eterno acontece. A outra luta que Paulo... Eu não vou falar todas as lutas de Paulo, não, vou falar só algumas, tá, gente? Porque senão não dá tempo. A outra luta de Paulo está em Atos 13, 45 ao 50, que agora já não é um endemoniado se opondo a ele. Agora são os religiosos. São aqueles que se acham muito religiosos, começam a se opor. E, gente, eu cansei de ouvir pessoas falando assim: eu não vou ficar na igreja, eu vou embora, porque eu pensei que na igreja não teria gente assim. Tem gente de tudo quanto é jeito. Tem gente chata, gente legal, tem gente que não é convertido, tem pecador, aliás, vários. Mas a maioria já foi lavado pelo sangue de Jesus. Tem gente com feridas emocionais, tem gente que fala demais, tem gente que fala de menos, tem gente que vai te agradar, tem gente que não vai. Tem gente que vai pecar contra você, porque no meio da igreja também tem esses religiosos que querem ferir outros. Agora, não é porque tem pessoas que fazem coisas erradas que justifica que você desista, que você pare o seu propósito. Fiquei magoada com a Alessandra. Ficou, minha filha? Perdoa, porque senão você não vai ser perdoado. Primeira coisa. Básico. Ok? Mas ela não merece. Ótimo. Você só perdoa quem não merece mesmo. Então, está dentro do contexto. Segundo, será que você é tão fraco assim que um negocinho desse vai te parar? Uma maledicência, alguém que falou alguma coisa para você que não devia, alguém, gente, que soldado fraco. Paulo não parou, e a oposição não foi pequena não, gente, foi grande essa oposição. Sabe como terminou? O versículo 52 diz: mas os discípulos foram fortalecidos. Quando um servo de Deus, ele não desiste. Quando o servo de Deus, ele permanece como servo de Deus diante das lutas, os discípulos são fortalecidos. Tem uma música da Ludmilla antiga que eu gosto muito, que diz assim: se você não desistir,
é para mim inspiração. Quem lembra dessa música? Linda essa música, né? Quando você não desiste diante de lutas, você é inspiração para outros também não desistirem. Quando você é fortalecido, essas pessoas não ficam conhecendo Deus, aquele Deus de varinha de condão. Não, ele conhece um Deus forte e poderoso, daquela pessoa que se levanta e não desiste diante de lutas grandes. Outro caso que Paulo passou, porque o negócio foi piorando. Em Atos 14, eles foram provados pelos louvores. Uai, dá para ser provado com coisa boa? Ou se dá. Porque o diabo às vezes vê que uma pessoa, por isso ela não parou. Mas ela tem uma vaidadezinha escondida dentro dela. Aí começam a vir os elogios. Ai, você é tão melhor do que a sua líder de célula. Ai, quando você prega. Sabe o que aconteceu com Paulo? Ele começou, agora eu não me lembro aqui se aqui era Paulo e Silas ou se era Paulo, eu acho que aqui era Paulo e Silas, se não me engano. Eu não anotei aqui e não estou lembrando agora. Eles expulsaram, curaram um paralítico, e o povo começou a chamar eles. Quando eles viram a cura que eles operaram, falaram assim: vocês são deuses, é Júpiter e Mercúrio. Paulo era o Mercúrio. Eu não sei se Mercúrio é melhor que Júpiter, tanto faz, né? Podia até eles, se tiverem muita inveja, falar: pô, porque não fui eu, né, o Deus melhor, né? É para ser provado pelos louvores. Naquela hora, eles podiam falar assim: não, é até bom que eles pensem assim da gente, porque assim a gente vai falar de Jesus. E às vezes, nós somos provados pelos louvores. A forma com que o diabo te para é na sua vaidade, de achar que você é melhor daquele que é o teu líder, daquele que Deus te deu para cuidar de você. Verdade, pastora? Eu gosto de uma frase que o meu pastor César Castellanos fala. Ele fala assim, porque ele é bem detonado pelos religiosos, né, que não o conhecem. Então, aí fala: pastor, você não liga das pessoas estarem falando isso de você, essas mentiras aqui, coloca até na internet uns absurdos que é mentira. Ele fala: eu não dou bola para críticas, porque eu também não dou bola para elogios. Elogio é bom, aquele elogio assim: que bênção, olha, isso que você fez foi uma bênção para mim. Esse elogio é bom, mas quando esse elogio vem para deixar você no lugar de Deus, ou no lugar que não é teu, é o mesmo sentimento que houve em Satanás. E Satanás às vezes nos para dessa forma. E eu vou falar, Satanás às vezes te para, sabe como? Te dando muito dinheiro. Porque aí você já tem uma casa na praia, você tem uma casa de chácara, e aí você tem que ir para a chácara, você tem que ir para a praia, e aí você não pode mais vir na igreja domingo, aí você não pode mais assistir o culto, aí o diabo te dá um emprego maravilhoso, mas que você não tem mais tempo para ter célula, para ter lar de paz, você não tem tempo, tem que entender, todo mundo entende, mas é que você precisa entender que Satanás está te enganando, às vezes, com coisas boas na sua vida, porque aquilo que te tira do propósito de Deus, não é de Deus, é do diabo. Tudo que te tira do propósito de Deus, tudo que te tira do lugar que você foi chamado para estar. Então não caia em engano. Nem tudo que parece bênção pode ser bênção, ou era bênção, mas você transformou em maldição, porque você não soube, não teve o discernimento de parar aquele ataque, aquela situação, aquele pensamento da sua vida. Eles, nessa situação, eles foram apedrejados pelos religiosos. Mas sabe o que aconteceu depois disso? Eles acharam até que ele estava morto. Não, perdão, isso aí é outro, né? Esse foi outra situação. Nesse momento eles não aceitaram aquilo e disseram que não, e logo em seguida veio os religiosos e os apedrejaram por causa de todo aquele que estava acontecendo.
Está no versículo 19. Mas sabe o que aconteceu no final de tudo isso? Quando eles, apedrejados, colocados lá de fora, pensaram que eles estavam mortos. Estava lá, que nem morto. Todo mundo saiu, levantaram. E voltaram lá para pregar o evangelho. Nem apedrejados eles pararam. E a palavra de Deus diz que aqueles discípulos foram fortalecidos, e a partir desse momento em que eles rejeitaram os louvores, esses louvores que os colocariam em um lugar que não era deles, no momento em que eles rejeitaram, e mesmo apedrejados, eles podiam falar: eu preciso cuidar da minha vida, não vou mais pregar o evangelho. Eles levantaram e voltaram a pregar, e voltaram a consolar os irmãos. Sabe o que aconteceu no final disso? Começaram-se a organizar as igrejas entre os gentios. Ele antes pregava e começava a levantar povo, mas a partir de uma provação mais intensa, onde ele se manteve firme, ali é que começou a história, vamos dizer, do Ministério Aliança. São os nossos antepassados lá. As igrejas começaram a ser organizadas, ele começou a ungir os pastores, os presbíteros da igreja, e ali as igrejas foram organizadas. Por quê? Porque Paulo não desistiu. Porque Paulo não foi parado. Ele tinha um propósito eterno. Ele tinha um propósito da igreja chegar até nós, gentios, aqueles que não são judeus. Ele tinha um propósito de levar essa palavra para que fosse espalhado pelo mundo não judeu. E o diabo tentou pará-lo de várias formas. Em Atos 16 e 24, o negócio fica pior. Eles são açoitados e presos, porque eles libertaram uma mulher com espírito de adivinhação. Eles fizeram uma coisa boa e acabaram açoitados e presos. Sabe, irmãos, eu sei que tem gente muito incomodada aqui, porque não é o evangelho que gosta de ouvir, mas é o evangelho eterno. Pega uma água aí para ela, gente. Engasgou. Provavelmente com quem já engasgou com a pelinha da máscara, gente? Oh, Jesus amado. Esses pelinhos da máscara, né? São terríveis, a gente dá umas engasgadas de vez em quando. Eu sei que está sendo incômodo, porque a gente está acostumado com aquele evangelho assim: irmãos, não vai acontecer nada de ruim. Deus vai guardar você. Ele vai te guardar. E Ele guarda. E se você olhar o quanto Ele guardou, mas o diabo também vai te atentar. Vai usar pessoas para te infernizar. Vai usar situações. Mas se você se mantiver firme no seu propósito, todas as armas forjadas do inferno contra você, elas serão frustradas, e o Senhor dará vitória, e você vai continuar firme, constante no Senhor, sendo um valente do Senhor, e realizando o propósito eterno. Depois deles serem açoitados e presos, eles estavam ali, fazendo algo muito especial na cadeia, cantando louvores. Sabe, irmãos, porque o servo de Deus, quando ele se converte e fala assim para Jesus, ele fala assim para uma nova vida. Ele é um cidadão de um novo reino. Ele já não é mais dessa terra. Ele já não é mais desse mundo. Ele já não, os valores dele são diferentes. E quando eles viram, eu creio que a dor que eles estavam passando naquele momento devia ser grande.
Mas a alegria de ter libertado uma mulher e de ter pregado naquela cidade e de saber que o Senhor faria grandes coisas era maior ainda. A alegria de saber que a vida deles para o reino de Deus estava transformando e eles não tinham nem noção do que eles estavam fazendo, de que aqueles açoites, eles ainda teriam um valor muito grande. E enquanto eles louvavam a Deus, enquanto nós louvamos em meio à nossa tribulação, enquanto nós adoramos em meio à nossa tribulação, em meio às dores que passamos neste mundo, as cadeias se abrem. E algo tremendo aconteceu. As cadeias se abriram todas. Aconteceu algo tremendo. Eu não vou contar toda a história, porque senão é uma pregação enorme, e eu tenho que resumir aqui, para a gente chegar no final. Mas o que aconteceu é que o carcereiro se converteu, a família dele se converteu, e onde se converte uma pessoa, se converte uma cidade. Porque o dia que você se converte, você começa a trazer, aquele espírito de Paulo começa a estar na vida das outras pessoas também. Vocês entendem o que eu estou falando? E assim foi. E aconteceram muitas outras coisas. Mas em toda, eu não vou falar tudo porque é muita coisa. Em toda a perseguição, Paulo, ele ficou mantido firme. E a palavra de Deus diz em Atos 16:5, assim as igrejas eram fortalecidas na fé, dia a dia, e aumentavam de número. As guerras de Paulo, elas traziam e o posicionamento de Paulo, trazia para os outros um fortalecimento, de andarem verdadeiramente na fé, como cristãos que vão, e nós somos chamados para destruir as obras do diabo. Então é lógico que o diabo vai querer vir contra nós. É lógico que a gente precisa da proteção de Deus, porque nós não somos mais fortes do que o diabo, mas como igreja, fortalecidos na fé, revestidos do poder do Espírito Santo, revestidos da vida de Cristo em nós, nós somos aqueles que levamos a palavra de salvação, a conversão. Paulo ainda passou por naufrágios, picada de cobra, um monte de coisa, mas ele chegou aonde ele sabia que era o que Deus queria fazer com ele. Espalhou o evangelho pela Ásia, por todo o mundo conhecido da época. Ele e outros apóstolos que a gente não tem às vezes relatado, mas a gente tem relatado na história mesmo, por onde passaram deixando o evangelho. E Paulo chegou aonde ele queria chegar, pregar para as autoridades judaicas e romanas, e para todas elas ele levou o evangelho. Aonde ele estava, ele não foi detido. E diz a história, mas na Bíblia não relata isso, existe uma possibilidade de Paulo ter sido condenado à morte, existe toda uma história em cima de que isso aconteceu. Mas eu posso dizer para você, eu tenho certeza de uma coisa, que o dia que Deus permitiu é porque Ele falou, agora chega, Paulo, agora vem para mim, agora eu quero você do meu lado. Foi isso, e foi no tempo certo do Senhor, porque o servo de Deus não morre antes da hora que o Senhor determinar. Então, você pode se manter fiel na sua oração, na sua busca, e sem medo, irmãos, porque o diabo nos toma de medo para nos parar. Irmãos queridos, é a hora de nós nos levantarmos, valentes. O nosso propósito nesse mundo, querido, é levar o maior número de pessoas a ter vida eterna. Você acha que você vive para quê? Para ter uma vida insignificante?
O teu propósito nesse mundo é como igreja, ser um valente do Senhor fortalecido e chegar onde a obra das trevas estão e determinar, chega, basta, espírito de enfermidade saia dessa vida. Quantas pessoas já oraram por alguém que foi curada aí? Levanta a mão. Olha que bênção, levanta a mão, irmãos, isso é uma vitória, olha que coisa linda, é gente cumprindo o seu propósito. Ali você desfez uma obra do diabo e você tem que continuar orando sim pelo seu pastor. Continua orando sim. Eu tenho certeza que o Senhor já está fazendo a obra ali na vida dele. E nós vamos nos alegrar muito ainda. Quem aqui já orou por alguém na área financeira e a vida da pessoa mudou? Levanta a mão. Oh, aleluia. Quem já orou por restauração de família, seja filho, marido, alguma coisa, e Deus operou? Irmão, isso é desfazer a obra do inferno. Isso é o posicionamento. Cada vez que você está posicionado em Deus, orando, crendo, sabendo que o Senhor vai fazer coisas, por isso nós não podemos parar. Nós podemos sim, às vezes ficar triste, chorar. Eu choro sim em casa algumas vezes. Tem hora que eu fico tristinha assim, mas eu me levanto, eu fiz questão de voltar a pregar e estar aqui, porque eu quero dizer que isso também não vai me parar. Não é fácil, peço que vocês orem sim, me cubram em oração, porque eu cubro a vida de vocês e vocês cobrem a minha. Mas nós não podemos parar, em nada, não podemos nos dar o luxo de usar a nossa boca para qualquer tipo de murmuração. Estamos em guerra, é momento da gente se posicionar, se fortalecer, nesse momento em que estamos guerreando, para que a vitória seja completa. E o Senhor é conosco. Agora hoje Deus quer te levar a ver propósitos eternos. Propósitos eternos. Tem coisas, irmãos, que nós não vamos entender, ok? Estamos combinados? E não fica brigando com Deus por causa disso não. Porque brigar com Deus, como eu já disse várias vezes, é 2 trabalhos. É brigar para depois ter que pedir perdão. Então, evita o trabalho. Porque Ele é um Deus poderoso, bendito. Tem coisas que quando a gente estiver lá na eternidade, a gente vai enxergar e falar assim, então era isso, uau, por isso que o Senhor permitiu que o diabo ainda acertasse essa setinha em mim, porque essa seta que o diabo acertou em mim e eu não desisti, causou toda essa bênção na eternidade. Você se acha pequeno, né? Você acha que você não faz muita diferença, né? Eu acho que às vezes o diabo te conhece melhor do que você mesmo. Você é poderoso em Deus. Você é um presente de Deus para aqueles que estão do teu lado. Continue sendo o presente de Deus. Não deixe o diabo te parar. Não deixe o diabo te tirar desse posicionamento que é difícil. Não permita. Eu quero ler uma passagem e terminar nossa palavra. 2 Coríntios 4, a partir do versículo 7. Eu não vou ler na minha Bíblia, vou ler no texto que eles colocaram. Mas temos esse tesouro, que é o Espírito Santo de Deus, a vida de Deus, em vasos de barro, que somos nós, para mostrar que o poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Jesus nunca deixa você.
abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada através do nosso corpo. Você vai manter sim o morrer de Jesus em você, para que a vida de Jesus seja revelada através de você, por onde quer que você passar, porque nós somos um povo que não desiste. Pode vir, ministério de louvor. Você é um povo que não desiste. Você é um povo que não desiste, que não desiste. Oh Pai, em nome de Jesus, fortalece-nos agora, Senhor, na força do Teu poder. Fortalece o Teu povo, Pai, em meio às guerras que temos enfrentado, em meio a essas guerras, Senhor, fortalece-nos, ó Pai, fortalece-nos, ó Deus, e que a Tua presença se manifeste a nós, a Tua presença se manifeste através de nós, Senhor. Somente pela Tua força podemos ficar de pé durante as provações, durante as lutas. Somente o Teu Espírito Santo pode nos tomar, ó Deus, quando nós, em nós mesmos, esse vaso de barro, não encontramos força para levantar, ó Pai, mas nós queremos, ó Deus, Te adorar e Te bendizer e dizer que Tu és nosso Deus, e que a Tua força tem nos sustentado, a Tua força nos sustenta, ó Deus. Esconde-nos em Ti, fortalece-nos, ó Pai, mas faz de nós aqueles, ó Deus, que carregam em si o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus possa se manifestar para todos aqueles que eu passo perto, que eu toco, Senhor, que o Senhor coloca, e que o Teu propósito eterno venha sobre a minha vida, em nome de Jesus.